Durante essa semana saíram duas matérias que me deixaram muito chocada. E as duas têm imagens também, né, desses acidentes. Então, um foi o caso da menina que foi pular de bungee jump e simplesmente ninguém lembrou de colocar a corda. Não só ela, como todas as pessoas que estavam presentes. Parece que tinham 6 pessoas lá e ninguém percebeu que ela estava sem a corda para saltar um bungee jump e ela simplesmente atirada de uma altura surreal e, obviamente, né, perdeu a vida ali naquela situação. E o outro caso, o outro acidente que teve agora, foi dos 2 helicópteros que se chocaram. E eu sou uma pessoa sempre muito reflexiva, né, sobre as coisas. Eu penso muito também sobre o meu autoconhecimento, sobre os meus comportamentos, sobre as minhas ações. E de alguma forma eu consigo enxergar uma relação entre esses 2 acidentes. E eu queria dividir essas reflexões que eu tive com vocês e saber se vocês concordam comigo, se vocês acham que isso pode ter a ver, ou se vocês acham que eu estou viajando. Enfim, vamos comigo? Bom, gente, meu nome é Malu. Se você ainda não me acompanha, prazer. Eu sou pedagoga e futura psicóloga, daqui a pouco eu estou me formando, e aqui no canal eu tento trazer reflexões, questões sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e questões assim da vida que a gente pode refletir e tentar melhorar. Então eu estou sempre buscando a minha evolução e talvez nessa jornada aí de autoconhecimento e desenvolvimento eu possa ajudar alguma pessoa aí do outro lado. Então a minha intenção é essa quando eu me proponho a ligar a câmera e dividir essas reflexões com vocês. Esses 2 acidentes, apesar de serem muito diferentes, muito distintos, eu consigo enxergar uma relação entre os 2. Claro que não é uma relação assim, tenho 100% de certeza que é isso, principalmente no segundo caso. Mas eu acredito que se as 2 situações, se as pessoas estivessem atentas, isso não teria acontecido. O que eu acho que tem de relação entre essas 2 situações? A atenção, a presença, e eu acredito que a nossa sociedade está caminhando para uma situação cada dia pior nesse quesito de ter atenção, de, enfim, estar presente no momento, porque o nosso cérebro não foi feito para utilizar a quantidade de tela que a gente está usando. Gente, eu não sei vocês, mas eu já percebi no meu dia a dia, assim, que eu tava usando o ChatGPT para coisas burocráticas e tal, que eu sempre fiz sozinha, mas óbvio, né, chegou essa facilidade, comecei a usar o ChatGPT e automaticamente um dia eu decidi não usar, ou sei lá, tinha acabado o limite, a versão gratuita que é a que eu uso, e aí eu precisei fazer essa parte burocrática por eu mesma. E eu percebi a dificuldade que eu tive para conseguir começar, para conseguir pensar por mim mesma, uma coisa que era simples, sabe? Então, eu percebi o quanto que meu cérebro estava ficando não só viciado em usar o ChatGPT, mas também preguiçoso, no sentido de não querer pensar, de não querer se esforçar ao mínimo, sabe? Enfim, eu tô tentando usar cada dia menos o ChatGPT porque eu não quero ficar com essa sensação de que o meu cérebro está atrofiando, de que eu não consigo realizar atividades simples, de que eu não estou desenvolvendo o meu cérebro e exercitando ele, porque isso é super importante, inclusive para minha velhice. Então, tenho preocupações acerca das doenças que já existem e se isso vai aumentar ou não vai aumentar por conta do uso excessivo que a gente está tendo com o celular. E é muito difícil, porque é uma coisa que vicia e é uma coisa que não só é aceita, como é muito estimulada. Hoje em dia, eu trabalho como coordenadora pedagógica numa instituição que trabalha com muitas escolas, né, com os alunos do ensino médio. E hoje em dia, todas as escolas que a gente trabalha com umas 5 diferentes, todas elas têm aplicativo para uso no celular para o adolescente assistir videoaula, fazer exercício, enfim, melhorar o estudo utilizando a tecnologia. Só que isso também coloca o aluno direto na tecnologia, e aí você acha mesmo que ele fazendo o trabalho, o exercício, assistindo a videoaula direto pelo celular, isso não vai causar distração nele quando vier a notificação de TikTok, quando vier a notificação de WhatsApp,
Quando vier, enfim, qualquer notificação ali que brilhar ou qualquer dificuldade que ele encontre, ele vai buscar no ChatGPT, ele vai buscar na inteligência artificial, ele vai pesquisar, já está na mão dele ali, tão fácil para ele pesquisar, muito mais fácil pesquisar do que pensar. No trabalho, a mesma coisa. Agora eu trabalho de forma híbrida, como muitas pessoas trabalham também, e a maioria das minhas funções são exercidas ou pela tela do computador ou até pela tela do celular, porque muitas vezes eu estou conversando com os alunos, respondendo eles, explicando alguma coisa pelo WhatsApp. Então isso também me estimula a ficar mais ainda na tela, né? E me obriga também a ficar mais ainda na tela. Eu tenho certeza que grandes empresas, os milionários, a galera que faz pesquisa científica, todo mundo já está olhando para frente falando, gente, vai dar... Então assim, eu tenho certeza que está todo mundo já pensando isso. Mas é muito difícil mudar o sistema, a roda já está girando, está dando muito dinheiro, capitalismo é isso aí. Só que a gente está ficando adoecido. Gente, imagina você ter diabetes e você ter todo dia que olhar para um brigadeiro, para um bolo, para alguém fazendo doce na sua casa e você sentindo o cheiro, a pessoa passando com aquela coisa na sua frente o dia inteiro, sabe? Você ter que dizer se a qualidade é boa, se a qualidade é ruim. É o que está acontecendo com a gente. A gente está o dia inteiro sendo forçada a estar na frente da tela para poder produzir, para poder estudar, para poder fazer tudo o que a gente faz, para poder se comunicar com a família, para poder, enfim, socializar. E muitas vezes, se tirar o celular, acabou a socialização aí de meia parte das pessoas. Então, é tudo muito complexo e está afetando demais a gente. É uma coisa que vicia, gente. Já tem comprovação de que isso vicia. Já tem estudos aí comprovando o quanto que o uso excessivo de tela gera mais ansiedade, gera mais depressão, tá associado à saúde mental, gente. Tem comprovação sobre isso. E por que eu tô trazendo isso tudo nesse contexto dos 2 acidentes? Porque eu acho que a gente tá deixando de usar cada vez mais o nosso cérebro e ficando tão acostumado a fazer as coisas de qualquer jeito, que a gente tá com muita preguiça de pensar por si mesmo, checar as coisas, sabe? Checar. Porque agora, como já tem tudo muito fácil, a gente já aceita a resposta que vem, dificilmente a gente checa. Então, por exemplo, falando de mim mesma, todas as vezes que eu recebo uma conta numa loja, dificilmente eu olho pro comprovante da nota fiscal e checo o recibo, vejo se o valor tá certo, eu já saio pagando o cartão, confio que a pessoa tá me falando a verdade. Mas, gente, é uma obrigação minha também checar essa conta. Afinal, pessoas cometem erros, então eu também deveria checar essa conta, mas já vou no automático, tô ali tipo, não, ela deve ter feito a conta certa, tudo bem, eu passo. Às vezes, já aconteceu comigo de ter erro no valor da conta e eu só perceber uma semana depois, ou quando o cartão chega. Enfim, a gente tá com muita preguiça de checar as coisas, sabe? E a gente tá aceitando muito fácil qualquer informação que vem, e isso é muito perigoso. Então, por exemplo, se a gente vê uma influenciadora que a gente gosta, que a gente tem um histórico ali relevante de sei lá, buscar sempre informações pautadas ali em artigos científicos, em pesquisas e tal, a gente já confia que o que ela está falando é verdade. Mas hoje em dia, com a inteligência artificial, a gente sabe que dá para fazer um vídeo dessa sua influenciadora, mesmo sem ser de fato ela, e pode ser mentira. Pode estar a aparência dela ali, a imagem dela na tela, pode ter a voz dela ali na tela, pode ser o jeito dela falar, a forma dela se movimentar, e pode ser que não seja ela. A gente sabe também que já saiu aí matérias de que artigos científicos foram aprovados com o uso de IA. Fizeram um experimento. Pesquisadores fizeram um experimento. Eles pegaram e fizeram um artigo todinho de IA e deixaram claro no artigo que era de IA. Do início ao final. Inventaram nomes, inventaram pesquisas, inventaram tudo e meio que publicaram para ver se ia ser aceito ou se não ia ser. E pelo que eu me lembro desse experimento, não só foi aceito o artigo, como outra pessoa usou o artigo como referência de um trabalho dela que também foi aprovado. Ou seja, olha que doideira. Como é que as pessoas aprovaram um artigo científico que estava usando um outro artigo que nem era real, assim, não era verdade o artigo. Então, aí depois, quando perceberam o erro, né, que voltaram atrás e tiraram essas publicações do ar. Mas, cara, olha a loucura, não tem mais como a gente confiar nas coisas, a gente não pode mais fazer as coisas cegamente, assim, acreditando que, não, se ele trabalha com isso, ele não vai errar nessa situação, sabe?
pô, o cara trabalha com bungee jump, tem várias pessoas aqui, nunca aconteceu um acidente, se eles estão aqui é porque eles devem ter uma autorização, eles devem seguir todos os protocolos, então eu não vou checar se a minha corda está presa. Gente, isso é muita loucura. Isso é muita loucura, assim, isso demonstra o quanto que a gente não está mais presente nas situações. E o mais surreal é isso, foram 6 pessoas que não viram, não foi uma pessoa, não foram 2 pessoas, não foram 3 pessoas, foram 6 que não repararam que essa menina, jovem, né, uma vida inteira pela frente, estava sem a corda, que como que ela vai saltar um bungee jump sem a corda? Enfim, e a situação do helicóptero, eu acredito que tenha sido pelo mesmo fator. Será que todas as pessoas que estavam envolvidas no direcionamento desse helicóptero, eu nunca pilotei um helicóptero, mas eu imagino, né, que a pessoa, não só que está ali pilotando, o piloto do helicóptero esteja ali, mas tem um piloto, eu acredito que deve ter um copiloto, deve ter também uma central que fica falando para eles qual é o direcionamento de terra, avaliando o que está acontecendo no céu naquele momento. Eu imagino que seja assim, como é num avião, como a gente vê nos filmes, né, como a gente vê nas séries. E se for assim, quantos erros precisaram ocorrer, quanta falta de atenção precisou ocorrer para que esses helicópteros se chocassem no ar? Será que o piloto do helicóptero A e do helicóptero B estavam, de fato, atentos e presentes, ou será que eles já estavam no automático, porque provavelmente esses helicópteros já são mais tecnológicos, já fazem o trabalho quase todo sozinho quando já estão no ar, já sabem o caminho que tem que fazer, já fazem meio que no automático, porque a gente sabe que já tem até carro que dirige sozinho. Então, será que esse helicóptero estava, de fato, sendo pilotado manualmente? Assim, não sei, isso é pra gente refletir, isso é pra gente pensar. Será que era só um piloto em cada helicóptero, o erro foi só deles dois? Ou será que tinha um piloto e um copiloto? E no outro também, um piloto e um copiloto. Será que tinha também uma central direcionando essas pessoas? E se tinha, era a mesma pessoa que estava direcionando o helicóptero A e o helicóptero B? Ou eram centrais diferentes? E se eram centrais diferentes, quantas pessoas tem em cada central? Quem estava direcionando o quê? Todo mundo errou? Quantas pessoas erraram? Entendeu? Então, assim, é o que eu falei para vocês, eu não fui a fundo nessas notícias, porque eu também estou me sentindo muito afetada diante de tanta notícia ruim que a gente assiste. Então, eu fico também tentando permanecer mais distante. Tanto que eu não sei informar para vocês se tinha piloto, copiloto, se tinha central de direcionamento. Mas, se vocês souberem, inclusive, comenta aqui embaixo e me conta se tinha todas essas pessoas envolvidas. Mas eu fico pensando, refletindo, me perguntando o quanto disso tem a ver com esse nosso novo funcionamento cerebral com a utilização massiva das telas. Porque eu tenho quase certeza, assim, fonte, vozes da minha cabeça, mas eu tenho quase certeza que esse uso desenfreado está gerando um problema muito mais grave do que a gente consegue enxergar. E se a gente não começar a fazer essas reflexões e começar a tentar conectar as coisas, vai virar uma bola de neve cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. Então, me diz se vocês acham aí que tem alguma coincidência nesses casos, se tem alguma relação, se eu estou viajando e eu que estou precisando me afastar mais das telas para ver se a minha reflexão volta a ficar um pouco melhor. Eu estou fazendo de tudo para ficar o máximo do meu tempo livre longe do celular, porque eu já sou obrigada a ficar pelo trabalho, já sou obrigada muitas vezes a ficar para saber informação da faculdade, para estudar, enfim, já estou muito ligada com tela quase o dia todo. Então, no meu tempo livre, eu estou tentando ler muitos livros, eu estou tentando fazer mais exercícios físicos, eu estou tentando encontrar mais a minha família, encontrar mais os meus amigos, espero que vocês também façam o mesmo, e eu estou sentindo que o meu cérebro está conseguindo dar uma respirada, e cérebro é incrível, né? Ele é plástico, e ele está se recuperando rápido desse vício em telas, mas ao mesmo tempo eu também fico preocupada de saber que eu não tenho a possibilidade durante a semana, de segunda a sexta, de realmente abandonar o celular. Eu não consigo nem no sábado e no domingo, que eu não precisaria, mas de segunda a sexta eu não tenho escolha. No meu horário do trabalho, do início até o final, eu preciso estar com o celular ligado e prestando atenção nele, não só em um, como em dois, porque tem o meu pessoal e tem o meu do trabalho, então eu tenho que ficar ligada no meu do trabalho e no meu da pessoal, porque tem informação da faculdade, pode avisar se vai ter aula, se não vai ter.
Então, não sei, gente, eu acho que isso está afetando o meu cérebro, eu acho que eu poderia ter sido a vítima da situação do bungee jump, porque eu confiaria naquelas pessoas e talvez eu estivesse tão nervosa com a situação de pular e com a euforia, né, com a adrenalina lá no alto, e talvez eu não me atentasse no meu próprio equipamento de proteção, então isso me assustou, porque realmente eu sei que já cometi algumas falhas por falta de atenção, eu já atravessei rua olhando pro lado errado, então assim, já não sou a pessoa mais atenta do mundo. E isso, assim, deu um alerta, assim, na minha cabeça de que eu preciso estar ainda mais presente nas minhas situações do dia a dia e ainda mais atenta para olhar todas as situações da minha vida e reolhar quando outra pessoa já tiver feito, para que as coisas não passem na frente dos nossos olhos e a gente não enxergue e que isso possa ter um efeito grotesco na minha vida ou na vida de outras pessoas, como foi o caso desses 2 acidentes. Enfim, se você ficou até aqui, se você acha que eu não sou tão doida assim, não se esquece de dar um like, deixar seu comentário aqui, me seguir se você quiser acompanhar mais conteúdos sobre esse. E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!